Não, eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. 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 Obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela.